Saudações a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sudoku. No vídeo de hoje nós vamos resolver este Sudoku que foi postado na aba comunidade do canal. Então vamos aqui, acompanhe comigo o passo a passo até o final do vídeo. Nós vamos começar aqui pelo quarto bloco. Observe que aqui no quarto bloco nós temos apenas uma possibilidade para o número 4. Então, aqui no bloco 4, nós já podemos colocar o número 4. Veja no bloco 1. Veja que aqui no bloco 1 falta o número 6. E a única possibilidade para o 6 no bloco 1 é a casa em destaque. Então, podemos aqui colocar o número 6. Ainda no bloco 1, veja que falta o número 5. O 5 não pode estar aqui na coluna da esquerda, nem aqui na coluna central. Como o 5 também não pode estar aqui na linha central, no bloco 1, a única possibilidade para o 5 é a casa em destaque. Vamos aqui colocar o número 5. No bloco 7, veja, a única possibilidade para o 7 é a casa em destaque. Também aqui podemos colocar o número 7. No bloco 2, temos uma única possibilidade para o número 5. Veja que no bloco 2, o 5 deve ocupar a casa em destaque. Desta forma, veja que aqui no bloco 2, agora temos uma única possibilidade para o 7, que é esta casa em destaque. Vamos aqui também colocar o 7 no bloco 2. No bloco 6 também temos uma única possibilidade para o número 5, que é esta casa em destaque. Vamos aqui colocar o número 5. Aqui no bloco 9 nós temos uma única possibilidade para o 4, que é a casa em destaque. Então aqui nós também podemos colocar o número 4. Então veja que aqui no bloco 9 o 1 tem que estar em uma dessas duas casas vazias aqui da coluna central, bloco 9. Veja, o 1 tem que estar aqui, em uma dessas duas casas. Então, no bloco 3, o 1 não pode estar aqui na coluna central. Como ele também não pode estar aqui na coluna da direita, no bloco 3, e nem pode estar aqui na linha inferior, então veja que aqui no bloco 3, a única possibilidade para o 1 é a casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 1. Sendo assim, veja que no bloco 1, a única possibilidade para o 1 é a casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 1. No bloco 5, o 1 não pode estar aqui na linha superior, nem aqui na linha central, nem aqui na coluna central. Então veja que no bloco 5 temos também uma única possibilidade para o 1, que é esta casa em destaque. Vamos aqui colocar o número 1. Veja então que aqui no bloco 5, a única possibilidade para o 7 é a casa em destaque. Podemos também colocar aqui o número 7. Continuando aqui no bloco 5, veja que a única possibilidade para o 4 é a casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 4. Aqui no bloco 8, a única possibilidade para o 1 é a casa em destaque. Vamos aqui colocar o número 1. Veja então que no bloco 8, o 3 deve ocupar esta casa que agora está em destaque. No bloco 9, também já podemos colocar o número 1. Veja que no bloco 9, o 1 deve ocupar a casa em destaque. Veja só, aqui na sexta coluna falta o número 6. Veja, ele não pode estar aqui nesta casa em destaque, pois nesta linha já tem o número 6. Não pode estar aqui nesta casa em destaque, porque aqui na primeira linha também já tem o número 6. Como aqui na segunda linha também já tem o número 6, ele não pode ser colocado nesta casa em destaque. Então veja que aqui na sexta linha, a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque aqui no bloco 2. Então aqui nós podemos colocar o número 6. Aqui no bloco 1 nós temos 3 casas vazias, vamos ver quais números estão faltando. Veja que aqui no bloco 1 falta o número 2, 3, 9, duas possibilidades para o 3, 3 possibilidades para o 9 e para o 2. Então, ainda não podemos colocá-los, mas vamos fazer o seguinte, já vamos anotá-los como possibilidade. Então, aqui, esta casa em destaque aqui no bloco 1 tem como possibilidade os números 2, 3 e 9. Vamos aqui anotá-los. E o mesmo para esta outra casa. 2, 3 e 9 são as possibilidades. Já esta outra casa, as possibilidades são apenas o 2 e o 9, pois já tem o 3 na linha. Bom, então vamos mover agora para o bloco 2. Veja que faltam 3 números. Falta o que? O 2, o 8 e o 9. Esta casa em destaque aqui não pode o 9, então tem que ser o 2 ou o 8. Vamos anotá-los. Esta outra casa é o 2, pode ser o 2, o 8
ou o 9. Vamos também anotar. Já essa outra casa aqui no bloco 2 não pode o 8 como possibilidade, pois já tem o 8 na linha. Então serão apenas o 2 e o 9 as possibilidades. Aqui no bloco 3 já tem 3 casas vazias. Vamos ver quais números faltam aqui. Falta o 2, o 3, 2, 3, 7, 8. Não é isso? 2, 3, 7, 8. Muito bem, é isso mesmo. Então esta casa aqui, ó, pode ser o 2, vamos ver. O 2 não pode, já tem o 2 na coluna. Nem o 3, tem o 3 na linha, pode ser o 7 ou o 8. Esta outra casa pode o 2, não pode o 3, pode o 7 e pode o 8. Vamos anotá-los. Esta casa aqui pode apenas o 2 e o 3. Então vamos anotá-los, 2, 3. E esta casa agora em destaque só pode ser o 2. Pode ser o 3, pode ser o 7 e pode também o 8. Vamos ver. Pode também o 8. Aqui não pode o 7, né? Porque já tem um 7 na linha, então vamos remover esse 7. Agora vamos mover para o bloco 4. O bloco 4 falta ainda 5 candidatos. Mas veja, esta casa em destaque não pode o 1, pode o 2. Não pode o 3, não pode o 4, nem o 5, nem o 6. Pode o 7. Pode o 8. Tem o 9 também como possibilidade. Por enquanto, vamos ver isso mesmo. Agora essa outra casa não pode o 1. Pode o 2. O 3. Pode o 3. O 4 não pode, nem o 5, nem o 6, nem o 7. Pode o 8. Não pode o 9. Já tem o 9 na linha. Continuando aqui no bloco 4. Esta casa em destaque. Não pode o 1, pode o 2. O 3. Não pode o 4, nem o 5, nem o 6, nem o 7, nem o 8. Pode o 9. Vamos anotá-lo. Continuemos. Esta casa não pode o 1. Porém, pode o 2, o 3, o 4 não pode, o 5 não pode, o 6 não pode, pode o 7, não pode o 8, mas pode o 9, vamos anotar. Já esta outra casa não pode o 1, pode o 2, o 3, não, 3, depois o 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 9. Isso. Aqui no bloco 5 faltam 3 números. Então, vejamos. Aqui falta o número 2, 6 e 8, né? 2, 6 e 8. Esta casa aqui tem como possibilidade o 2, o 6 e o 8. Esta casa aqui não pode o 6, pois tem o 6 na linha, então seria o 2 ou o 8. Esta casa aqui tem como possibilidade o 2 e o 6 apenas, pois já tem o 8 aqui na sexta linha. Então agora nós vamos mover para o sexto bloco. Esta casa em destaque tem como possibilidade o 2. Vamos ver, 2. Não pode o 1, pode o 2, não pode o 3, nem o 4, nem o 5, pode o 6, não pode o 7, nem o 8, pode o 9, pode o 9. Já essa outra casa não pode o 1, nem o 2, nem o 3, nem o 4, nem o 5, pode o 6, o 7, não pode o 8 nem o 9. Já essa outra casa não pode o 1, pode o 2, não pode o 3, nem o 4, nem o 5, nem o 6, pode o 7, não pode o 8, pode o 9. Esta casa em destaque
Não pode o 1. Pode o 2, né? Pode o 2. Pode o 3. Não pode o 4, nem o 5, nem o 6, nem o 7, nem o 8, nem o 9. 2 e 3 apenas nesta casa. Esta outra casa não pode o 1. Pode o 2. O 3. Não pode o 4, nem o 5. Pode o 6. Pode o 7. Não pode o 8 e nem o 9. Então, deixa eu ver aqui. Veja só, aqui no bloco 6, veja que o 9 tem que estar em uma dessas duas casas aqui da linha superior. Então, aqui no bloco 6, o 9 vai estar na linha superior, ou seja, vai estar aqui nesta linha, na linha superior. Então, no bloco 4, o 9 não pode estar na linha superior. Então, nós podemos remover o 9 como possibilidade da casa em destaque no bloco 4. Consegue perceber? Pois veja, no bloco 6 o 9 vai estar nesta casa ou nesta. Então, desta forma, ele não pode estar na casa em destaque aqui no bloco 4. Por isso, nós removemos o 9 como possibilidade aqui desta casa. Outra coisa, observe aqui, ó, na sétima coluna, veja, tem um 2 e um 3 aqui, ó, como possibilidade no bloco 3, e tem um 2 e um 3 como possibilidade aqui no bloco 6. Então, veja que aqui na sétima coluna, o 2 e o 3 formam um par excludente. Isso significa que nas demais casas da sétima coluna, nós não podemos mais ter o 2 e o 3 como possibilidade. Então, nós podemos remover o 2 como possibilidade desta casa em destaque aqui no bloco 6. Se você ainda não sabe o que significa um par excludente, tem vídeo aí no canal onde nós abordaremos esta técnica com mais profundidade. Tem alguma dúvida? Veja o vídeo que está aí no canal. Então, na linha 7, 2 e 3 é um par excludente. Então, olha lá, se aqui nós temos apenas, aqui na sétima coluna, nós temos apenas 4 casas vazias, o 2 e o 3 é um par excludente, então esta casa aqui tem como possibilidade o 6 e o 9, então o 6 e 9 também formam um par excludente aqui na sétima linha. Então nós já sabemos que esta casa em destaque aqui no bloco 9 tem como possibilidade apenas o 6 e o 9, por isso já vamos aqui anotá-los. Já que estamos aqui no bloco 9, vamos continuar aqui anotando as possibilidades. Esta casa em destaque, veja que ela não pode conter o número 1, nem o 2, pode o 3, então vamos anotar o 3. Não pode o 4, nem o 5, nem o 6, nem o 7. Pode o 8, então vamos anotar o 8. Pode também o 9, então vamos anotar o 9. Continuando aqui no bloco 9, esta casa em destaque. Não pode o 1. Não pode o 1. Não pode o 2. Pode o 3, não é isso? Pode o 3. Não pode o 4, nem o 5, nem o 6, nem o 7. Pode o 8. Pode o 8 e pode o 9. Vamos aqui anotá-los. Continuando aqui. Esta casa é em destaque. Pode apenas o 3. 3, 6 e 9. 9 não pode. 3, 6, 8. 3, 6 e 8. Vamos anotá-los. 3, 6 e 8. Então, vamos agora continuando. Vamos aqui para o bloco 8. Vamos ver. Esta casa vazia aqui não pode o 1. Não pode o 2, nem o 3, nem o 4, nem o 5. Pode o 6? Sim, pode o 6. Vamos anotá-lo. Não pode o 7. Pode o 8. Pode também o 9. Então, são 3 possibilidades para a casa em destaque aqui no bloco 8. Esta outra casa tem como possibilidades o 2. Vamos anotar o 2. Não pode o 3, nem o 4, nem o 5, nem o 6, nem o 7. Pode o 8 e pode o 9. Já essa outra casa, veja que aqui na quinta coluna, faltam os números 2, 6 e 8. Então, as possibilidades para esta casa em destaque são os números 2, 6 e 8. Vamos anotar 2, 6 e 8. Para completar aqui o bloco 8, esta casa em destaque tem como possibilidade apenas o número 2. 2 pode o 6, né? O 8
pode o 8 e o 9, não é isso? Sim, são essas as possibilidades. Então, movendo aqui para o sétimo bloco, última coluna, veja esta casa em destaque. Tem como possibilidades o 2, sim. O 2 tem 3, 8. Vamos ver, o 8 não pode, já tem um 8 na coluna, o 9 pode o 9. Continuando aqui no bloco 7, a casa em destaque não pode o 1. Né, ok, veja, aqui né, nós estamos aqui no bloco 7, na sétima linha, faltam 3 números, é o 6, 8 e 9. Esta casa em destaque não pode o 6, então só pode ser o 8 ou o 9. Já esta outra casa, né, aqui na oitava linha está faltando 2, 3, 8, 9. Esta casa em destaque pode ser o 2, 3, 8 ou 9, né? Pode ser qualquer um dos 4, 2, 3, 8, 9. E já esta casa aqui no bloco 7, dos 4 números que faltam, 2, 3, 8 e 9, ela não pode conter o 8, porque, veja, o 8 vai estar nesta mesma coluna, porém aqui no bloco 4. Veja que no bloco 4 as únicas possibilidades para o 8 são essas duas casas na segunda coluna. Então, aqui no bloco 8, esta casa em destaque não vai poder conter o número 8. Então, as possibilidades são apenas o 2, 3 e 9. Vamos aqui anotá-los. Veja, então, a grade está completa com todas as possibilidades para as casas que ainda estão vazias. Agora nós vamos fazer uma varredura procurando ver se conseguimos aplicar algumas técnicas e fazer algumas eliminações destas possibilidades. Na maioria das vezes, quando eu chego a este ponto em um sudoku, que eu vejo que tem pares de números nas células, e quando eu não consigo aplicar as técnicas mais diretas, que são o X-Wing, o Y-Wing, eu costumo olhar para a técnica do retângulo único, né? Que inclusive tem vídeo no canal do retângulo único. Provavelmente eu vou deixar aí na descrição o link para o vídeo com essa técnica do retângulo único. Veja, o que eu observo aqui? Eu observo que aqui nesta casa tem 8 e 9, esta casa tem 8 e 9, esta casa tem 8 e 9, esta também tem 8 e 9. E veja que cada uma delas são os cantos de um retângulo. E elas estão contidas em 2 blocos. Então aqui eu procuro ver se é possível chegar ao padrão da morte, né? No caso do retângulo único. Então observe esta casa aqui em destaque no bloco 8. Veja, como nós estamos olhando o 8 e o 9, vamos supor que esta casa em destaque fosse o número 8. Se ela for o número 8, veja o que acontece. Esta casa em destaque aqui no bloco 2 tem que ser o 2. Logo, esta casa em destaque aqui no bloco 8 não vai poder ser o 2 nem o 8, então terá que ser o 9. Então se eu colocar o 8 nesta casa, eu tenho que colocar o 9 nesta. Se eu colocar o 8 nesta casa, esta casa em destaque aqui no bloco 7 vai ter que ser o 9. E esta casa em destaque aqui no bloco 7 vai ter que ser o 8. Então aqui veja que nós chegamos ao padrão da morte. Então se colocar aqui o 8 nesta casa, esta aqui na diagonal do retângulo terá que ser o 8, esta aqui o 9, formando a diagonal também será o 9. Esse é o padrão da morte. Isso tem que ser evitado. Por quê? Porque caso tenhamos esse padrão, o nosso sudoku vai ter 2 soluções possíveis. E um sudoku, para ser válido, só pode ter uma única solução. Inclusive, foi me perguntado recentemente no comentário se um sudoku poderia ter mais de uma solução. Eventualmente, sim, você pode encontrar alguns sudokus que têm mais de uma solução. Porém, esses sudokus são considerados inválidos, porque para ser válidos, eles têm que ter uma e somente uma solução. Então, por isso, esse padrão aqui, nós devemos evitá-lo. Então, nós já sabemos que se colocar o 8 nesta casa em destaque, chegaremos ao padrão da morte. Então,
Como nesta casa nós não podemos colocar o número 8, nós podemos eliminar o 8 como possibilidade desta casa em destaque aqui no bloco 8. Caso tenha alguma dúvida, você pode deixá-las nos comentários, mas sugiro que veja o vídeo aí sobre retângulo único. Aqui tem aí no canal, retângulo único, onde eu explico com mais detalhes. Então veja, nós podemos eliminar o 8 como possibilidade desta casa. Vamos aqui então removê-lo. Ora, ao remover o 8 como possibilidade desta casa, veja então que aqui na sétima linha a única possibilidade para o 8 passa a ser a casa em destaque aqui no bloco 7. Então o 8 deve ocupar esta casa. Então aqui nós já vamos anotar o número 8. Então, ao anotar aqui o número 8, veja então que nós podemos remover o 8 como possibilidade desta casa em destaque aqui no bloco 7. Vamos remover o 8 como possibilidade. Veja só. Veja que aqui na oitava linha nós temos duas possibilidades para o 8. Aqui nesta casa em destaque no bloco 8 ou esta casa em destaque agora aqui no bloco 9. E veja que o mesmo acontece aqui na terceira linha. O 8 vai estar nesta casa ou nesta. Consegue perceber isso aí? Né? Ou seja, está formando um retângulo aqui, ó. Porém, veja, nós não podemos olhar para o retângulo único, porque aqui nesse caso já está envolvendo quatro blocos. Então aqui nós não podemos aplicar a técnica do retângulo único, porque já sabemos que para aplicar a técnica do retângulo único, as casas têm que estar contidas em dois blocos apenas. E também aqui faltaria o número 2 aqui nesta casa, também não daria certo. Mas aqui ó, nós podemos olhar para o X-Wing, veja, o X-Wing em linha 8 e linha 3, ou seja, então nós vamos procurar por eliminação em coluna. Então veja, o 8 vai estar nesta casa ou nesta, aqui na terceira linha, ou nesta na oitava linha. Então aqui na quarta coluna e nona coluna, nós não podemos ter mais o 8 como possibilidade nas demais casas, pois sabemos que o 8 vai estar nesta casa ou nesta. Então veja, aqui no bloco 8, nós podemos remover o 8 como possibilidade desta casa em destaque. Então veja, aqui na nona coluna, o 8 vai estar nesta casa em destaque ou nesta. Então nós podemos remover o 8 como possibilidade desta casa em destaque aqui no bloco 9. Podemos remover o 8. O que mais temos aqui? Então, aqui nós já aplicamos duas técnicas, né? O retângulo único e o X-Wing. Já conseguimos fazer algumas eliminações. Agora, observe que se a gente não tivesse aplicado o retângulo único, a gente poderia ter aplicado o Swordfish. Talvez eu faça um vídeo mostrando a eliminação para o Swordfish. O Swordfish estaria aqui ó, na nona coluna. Mas isso aqui eu não vou confundir vocês não. Talvez eu faça um vídeo depois mostrando e poste no canal. Vamos seguir adiante com esse sudoku. Então vamos procurar fazer mais algumas eliminações. Veja que aqui na terceira coluna nós temos duas possibilidades para o 3, né? Então nós aplicamos Swordfish, não, o X-Wing, né? Número 8, agora vamos ver o número 3. Temos aqui duas possibilidades na terceira coluna, então nós vamos procurar com outra coluna com apenas duas possibilidades para o número 3, para que assim possamos aplicar o X-Wing com o número 3. Já tenho 3, veja só. Aqui na sétima coluna temos duas possibilidades para o número 3, mas veja que as casas não estão alinhadas com estas aqui da terceira coluna. Olha só, olha aqui. Encontramos, veja que na oitava
oitava coluna. Veja que aqui temos apenas duas possibilidades para o número 3 também na oitava coluna. E veja que as casas estão alinhadas com as casas aqui da terceira coluna. Então, aqui nós também podemos aplicar o X-Wing. Ou seja, então nós estamos analisando aqui em coluna, a eliminação tem que se dar nas linhas. Então já sabemos então que aqui na sexta linha o 3 vai estar nesta casa em destaque ou nesta. Então podemos remover o 3 com possibilidade das demais casas aqui da quinta linha. Vamos remover esse 3 e também esse 3 desta casa em destaque aqui no bloco 4. E agora vamos ver. Aqui seria... Agora estamos aqui na última linha. Na última linha, aqui. Na última linha nós podemos remover o 3 como possibilidade aqui, desta casa em destaque aqui no bloco 9. Então vamos remover esse 3. Ao remover esse 3, veja que a única possibilidade que sobra é o 9. Então ali nós já podemos colocar o número 9. Não é isso mesmo? Isso mesmo. Então aqui tem que ser o número 9. Vamos agora colocar o número 9 na casa em destaque aqui no bloco 9. Assim nós podemos remover o 9 como possibilidade desta casa em destaque aqui no bloco 7. Vamos remover o número 9. Também podemos remover o 9 como possibilidade desta casa em destaque no bloco 6. Vamos remover o 9. Então veja que aqui no bloco 6, a única possibilidade para o 9 é esta casa em destaque aqui. Então vamos colocar aqui o número 9. Está acompanhando até aí? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Continuando, veja que aqui na sétima linha, né? A casa em destaque agora não pode o número 9, a casa em destaque na sétima linha não pode o 9, então tem que ser o 6. Vamos aqui colocar o número 6. Agora podemos completar aqui a sétima linha, né? Colocando o 9 na casa em destaque. E aqui podemos remover o 9 como possibilidade desta casa em destaque no bloco 8. Podemos remover esse 9. Também podemos remover este 9. 2, 8. Veja então que aqui, aqui na quarta coluna, 2 e 8 é um par excludente. Então significa que esta casa aqui não pode ter o 2 como possibilidade. Então essa casa tem que ser o número 6. Vamos aqui colocar o número 6. E podemos remover o 6 como possibilidade das demais casas aqui da última linha. Vamos remover esse 6 e também este 6 aqui no bloco 9. Podemos também remover o 9 desta casa. Aqui vamos ver, 2, 8, aqui na sexta coluna, 2, 8, 2, 8 e 9. Não podemos fazer nada por enquanto. Aqui, também aqui, deixa eu ver, aqui nesta casa aqui, de qualquer forma nós não poderíamos ter o número 6, porque o número 6 está... O número 6 aqui, no bloco 5 vai estar na linha central, né? Então por isso, de qualquer forma, nós não poderíamos ter o 6 aqui nesta casa. Agora veja só, preste bem atenção nesta casa. Esta casa aqui em destaque, preste bem atenção nela. Veja que ela tem apenas duas possibilidades, 2 ou o 8. Consegue perceber? 2 ou 8. Então veja, acompanhe comigo o raciocínio. Se nela colocarmos o número 2, veja que o 2 não vai poder estar aqui nessas duas casas da coluna da direita do bloco 2. Então se no bloco 5 colocar o 2 nesta casa em destaque, no bloco 2 o 2 deveria estar nesta casa em destaque. Porém, veja, se colocarmos o 2 nesta casa em destaque no bloco 5, ele não vai poder estar aqui nesta casa em destaque do bloco 6 e vai ter que estar então nesta casa em destaque do bloco 3, que elimina a possibilidade de colocar o 2 na casa em destaque aqui do bloco 2. Conseguiu perceber isso aí? Conseguiu perceber? Então veja.
Se colocarmos o 2 nesta casa em destaque aqui no bloco 5, veja então que nós elimina todas as possibilidades de colocarmos o 2 aqui no bloco 2. E isso deixaria nosso sudoku sem solução. Então veja, a casa em destaque no bloco 5 não vai poder ser o número 2. Conseguiu entender? Qualquer coisa, volte o vídeo e preste atenção no passo a passo. Qualquer dúvida também pode deixá-la nos comentários. Isso aqui eu estou explicando a lógica, né? Que é mais fácil de perceber do que a técnica em si. Porque a técnica se chama aqui exclusão por retângulo, né? Veja, porque aqui nesta casa nós não podemos colocar o 2, porque se colocarmos aqui o 2, nós vamos eliminar a possibilidade de colocar o 2 nessas duas casas e vamos eliminar a possibilidade de colocar o 2 também nesta casa. E aqui o bloco 2 ficaria sem o número 2. Por consequência, nós podemos eliminar o 2 como possibilidade desta casa em destaque, mas como ela tem como possibilidade apenas o 2 e o 8, se eliminar o 2, então sobra como solução para a casa em destaque no bloco 5 o número 8. Então aqui nós podemos colocar o número 8. Conseguiu entender? Dúvidas? Deixe-as nos comentários. Então aqui no bloco, veja que no bloco 4, a única possibilidade para o 8 passa a ser a casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 8. E veja que no bloco 2, o 8 deve ocupar esta casa em destaque. E aqui na quinta coluna, a única possibilidade para o 8 passa a ser esta casa em destaque aqui no bloco 8. Podemos aqui colocar o número 8. Para completar aqui o bloco 8, a casa em destaque tem que ser o número 2. E no bloco 9, veja então que agora a única possibilidade para o 8 é a casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 8, completar o bloco 9, colocando o 3 nesta casa em destaque. Então no bloco 6, o 3 deve ocupar esta casa em destaque. Vamos aqui colocar o número 3. Veja então que aqui na quinta linha, a única possibilidade para o 2 é a casa em destaque no bloco 4. Vamos aqui colocar o número 2. Na última linha, falta apenas o número 2, que deve ocupar a casa em destaque no bloco 7. Aqui no bloco 1, esta casa em destaque não pode mais ser o número 2, então tem que ser o 9. Vamos colocar aqui o 9. No bloco 2, a única possibilidade para o 9 passa a ser a casa agora em destaque. Vamos colocar aqui o número 9. Para completar o bloco 2, falta apenas o número 2, que deve ocupar a casa agora em destaque. Aqui no bloco 3, a única possibilidade para o 8 é a casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 8. E para completar aqui a segunda linha, devemos colocar o 7 na casa em destaque, aqui no bloco 3. No bloco 6, a casa em destaque não pode mais ser o 7, tem que ser o 2. Para completar aqui a última coluna, falta o número 3, que deve ocupar esta casa em destaque aqui no bloco 3. Vamos completar o bloco 3, colocando o 2 nesta casa que agora está em destaque. Aqui no quinto bloco, esta casa em destaque não pode mais ser o 2 nem o 8, então tem que ser o 6. Vamos colocar aqui o 6. Vamos completar aqui o quinto bloco, colocando o 2 na casa que agora está em destaque. Para completar aqui a quarta linha, o 7 deve ocupar a casa em destaque aqui no bloco 6. Vamos colocar aqui o número 7. Para completar o sexto bloco, falta aqui o número 6, que deve ocupar a casa agora em destaque. Aqui no bloco 4, o 7 deve ocupar esta casa. Aqui na terceira coluna, esta casa em destaque tem que ser o número 3. Vamos colocar aqui o 3. E para completar o bloco 4, falta o número 9. O 9 deve ocupar esta casa em destaque. Então no bloco 7, a única possibilidade para o 9 é esta casa em destaque. Para completar o bloco 7, falta o número 3, que deve ocupar a casa que agora está em destaque. Indo para o bloco 2, ou melhor, para o bloco 1, falta agora, aqui não pode o 9, nem o 3, então essa casa em destaque no bloco 1 tem que ser o 2. E aqui não pode o 2. Nem o 9, tem que ser o número 3. Vamos aqui colocar o 3 e completar o nosso sudoku. Pronto, o jogo acabou. Um abraço e até o próximo.